No mundo corporativo, muito se fala em inteligência emocional como uma das competências fundamentais para que um profissional tenha sucesso. Mas por que será que a inteligência emocional é tão importante? Quer aprender a desenvolver a inteligência emocional? Então assista esse vídeo até o final, pois teremos um bate-papo com o Márcio Dias, que é consultor de empresas e especialista em inteligência emocional. Vem com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Telmo, sejam bem-vindos ao canal SSM em Pauta. E hoje, com grande satisfação, eu recebo aqui o Márcio Dias para a gente falar sobre inteligência emocional. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui com a gente. Fala, Rogério. Prazer é todo meu, cara, poder compartilhar contigo esses minutos aí. Ah, legal, cara. Bom, no mundo corporativo a gente fala hoje muito em inteligência emocional, né? E isso é uma das Sim, competências aí que, né, que os times de RH aí buscam muito no mercado, né? Porque se exato. entende né, que um profissional de sucesso ele deve ter essa habilidade que é a inteligência emocional, né? Tu é especialista nisso, então eu gostaria que tu me explicasse, né, o que significa inteligência emocional e por que é tão importante hoje no mundo corporativo. Beleza, então. Rogério, eu tenho empresa de consultoria há 12 anos, tá? Basicamente, meus 5, 6 anos iniciais foram muito processuais, né? Então, era foco em gestão financeira, depois recursos humanos. Só que, quando eu comecei a entrar no segmento de recursos humanos, eu comecei a ter muita dúvida e dificuldade, né? Por que algumas pessoas reagiam de algumas formas e outras reagiam de outras para a mesma situação? E aí eu fui buscar um aprofundamento, me aprofundei bastante, né? Fiz formações em coach, fiz formações também em inteligência emocional. E essa formação de inteligência emocional que eu fiz em São Paulo foi muito importante, por quê? Porque ela conseguiu me mostrar por que cada pessoa interpreta os episódios de forma diferente. Né? Então, o que é a inteligência emocional, né, Rogério, que a gente tanto busca, né? Tanto que a gente, no mundo corporativo, pede que as pessoas tenham inteligência emocional. Cara, ela é uma capacidade, né, uma habilidade que a gente ganha, a gente adquire, como? Com o trabalho. Né? Então, basicamente, autoanálise. Então, quando eu começo a ter uma percepção de mim mesmo e perceber e olhar o ambiente e olhar que as pessoas têm dificuldade de se relacionar comigo, né? As pessoas não conseguem conversar, o meu feedback não é muito bom, eu não sei muitas vezes me aproximar de algumas pessoas, eu começo a perceber que a inteligência emocional é essa nova habilidade de eu perceber que eu preciso mudar. Tá? Diante disso, quando eu começo a me dar conta disso, né, que aí a gente vence uma grande barreira, e essa minha função, né, dentro de várias empresas é despertar, dentro de colaboradores, gestores, esse olhar para quê? Para o ego, sabe? Para esse movimento que a gente tem de não querer ser invadido, de proteção, e a gente acha que alguma coisa que falaram é contra nós mesmos, entendeu? Então, quando a gente começa a trabalhar essa desenvoltura, né, de perceber o que me afeta, por que me afeta e o que eu preciso fazer com isso para que isso deixe de me afetar. Então é uma autoanálise muito intensa no dia a dia, né? Não tem um momento específico para isso, é a gente começar a perceber que eu preciso começar a me modificar. Eu preciso começar a entender por que as minhas reações estão sendo inadequadas para o tipo de pessoa que eu lido ou também para o tipo de ambiente que eu pertenço. E muitas vezes, Rogério, é incrível isso, tá? Mas quando a gente começa a desenvolver essa inteligência emocional, a gente sai do vitimismo, porque a gente, dentro, né, de um ambiente onde a gente pensa que todo mundo quer nos agredir, quando a gente pensa assim que as pessoas falaram mal de nós, é comigo, esse cara aqui não gostou de mim, ou o meu colega está querendo me ganhar, puxar meu tapete, né, que geralmente é o que muito acontece dentro de empresa, a gente começa a perceber que, basicamente, é o meu olhar que tem esse óculos novo, sabe? E eu preciso trocar isso, né, por um olhar de que eu preciso fazer minha parte com saindo do vitimismo e indo para a autorresponsabilidade, né? Se eu tenho esse déficit aqui, né, se eu tenho essa demanda para trabalhar em mim, eu preciso primeiro admitir e depois buscar ajuda, né? Então eu, né, Rogério, como especialista emocional, eu tenho um público muito grande. Por quê? Porque muitas palestras e muitos treinamentos que eu faço em empresa, as pessoas que se reconhecem e se identificam na plateia
vem fazer muitas vezes mentoria comigo. Por quê? Porque ele entende que ele polui o ambiente, ele entende que ele é aquela pessoa lá que eu citei lá naquela palestra. Cara, eu preciso mudar isso, como é que eu faço? A gente faz uma mentoria, 2 mentorias, para que essa pessoa consiga se desvincular disso, né? Então é muito importante que a gente consiga perceber quais são as minhas motivações principais. E aí eu começo a desenvolver, né, essa habilidade de começar a tirar a culpa do outro e passar a responsabilidade para mim. Então é muito legal que tu começa a perceber que o time em si, tá, pode ser de 10, 20, 30, 2, eles começam a se interligar melhor, porque a gente, muitas vezes, nesse ambientes conflituosos, a gente lida muito com a emoção medo, certo? E essa emoção medo, ela nos liga a um gatilho, que é proteção. Então eu preciso me proteger para que ninguém me ataque. Então, quando a gente começa a perceber assim que quanto mais eu me defendo, mais eu me afasto. Ou eu me, Mais as pessoas se afastam de mim. ou eu E me aí, fecho também, né, e não estou oi? aberto. Ou eu me fecho também e não estou aberto a escutar também, né? Exatamente, exatamente. Então é muito legal que a gente começa a perceber assim que aos poucos, né? Não é uma mágica, não é um pozinho mágico que acontece, depende muito da pessoa querer e ter vontade, mas aos poucos a equipe, né, começa a se interligar melhor. Por quê? Porque não vou falar com fulano que ele é do setor tal. Cara, mas da onde veio isso, né? Às vezes, né, Rogério, são problemas culturais da empresa por muitos anos, que isso é uma barreira que precisa muitas vezes ser vencida, né? Essa questão cultural, por exemplo, entre setores. Então, é uma missão, às vezes, que eu tenho assim, de quebrar um muro entre o setor, por exemplo, comercial e o financeiro, sabe? Por quê? Porque são setores que trabalham em pontas diferentes, mas dentro do mesmo CNPJ. Eu sempre costumo dizer assim, ó, cara, o que importa é CNPJ. Sabe? A minha vontade, o meu ego, o meu querer, ele tem que estar alinhado com o produto fim, que é a última linha da empresa. E é o que a gente muitas vezes não consegue perceber isso nas pessoas que estão dentro do processo, né, Rogério? Então, por que é tão importante, né, a gente ter essa inteligência emocional hoje desenvolvida? Porque, cara, quanto mais eu trabalhar minha inteligência emocional, mais eu vou ter capacidade de estar em qualquer lugar. Senão, eu, muitas vezes, como tu falou, né, me limito a um certo ambiente, ou eu começo a me dar conta que esse ambiente aqui não é para mim. Eu preciso ir para um lugar que eu acho que é o mais adequado para mim. Só que lá, nesse outro lugar, ele também vai perceber que esse lugar também não é adequado para ele. Por quê? Porque não tem nada a ver com os outros, né? Os outros são uma leitura que ele faz do ambiente. Então é legal que começa a perceber assim, o quanto que a gente desenvolvendo a nossa inteligência emocional, a gente consegue muitas vezes estar mais centrado, né? Deixar de prestar atenção no que não precisa, focar mais, porque tu está focado no teu trabalho, tu tá pensando, será que estão falando de mim, será que isso, será que aquilo? E quando tu percebe, tu está fazendo o teu trabalho, né? Tu está mais em paz, mais tranquilo, né? Uma vez eu vi aqui no teu canal, né, uma aula sobre mindfulness, né? Então, basicamente é um treinamento de mindfulness sem ir à aula de mindfulness. Por quê? Porque tu começa a te centrar, né? A te perceber no presente. Exatamente, né? Te perceber no presente. Exatamente. E o que é legal, né, Rogério? Quando eu vou fazer, por exemplo, uma palestra ou um treinamento dentro de uma empresa, tá? Eu peguei toda essa parte processual da inteligência emocional, tá? Existe um processo para aplicar as mentorias de inteligência emocional, trouxe isso, né, bem resumido, e usei a parte que era a minha bagagem de vida, né, 12 anos fazendo consultoria, e trouxe isso para dentro das empresas, porque eu sabia quais eram os principais conflitos, geralmente as pessoas trabalham sempre as mesmas coisas, os mesmos temas, né, em lugares e ambientes diferentes, com nomes diferentes, mas aí a pessoa começa a se dar conta, né, de quando ela consegue entender qual é a emoção básica que movimenta ela, Rogério, é uma parte muito importante, né? Então, isso dentro da palestra eu trago em métrica, né? Porque geralmente eu lido com pessoas que se dizem, né, racionais, todos nós somos emocionais, né? As pessoas se dizem racionais, então eu levo uma planilha mesmo, entendeu? Para a pessoa conseguir entender o quanto ela tem de intensidade de cada emoção e o quanto cada emoção está presente no dia a dia dela. Depois, o que a gente faz? A gente monta também dentro de uma planilha, né, um 5W2H, adaptado para inteligência emocional. Eu montei um cronograma de o que eu faço que me desagrada, que eu gostaria, o que eu gostaria de fazer e o que eu preciso fazer em ações. Então, aquela pessoa está com um mapa traçado. Ou seja, dali em diante, o trabalho é com ela, entendeu? Claro que muitas vezes, como eu te falei, né, pessoas voltam para fazer mentoria porque se desalinharam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então voltam para realinhar o rumo. Então a gente percebe assim que muitas vezes pessoas que estão assim até mesmo, né, quase sendo demitidas,
as empresas pagam um processo de inteligência emocional para ela se realinhar, né? Então foi muito interessante um caso de uma empresa muito grande aqui da minha cidade, né, Rio Grande, que tinha um gerente que ele estava praticamente sendo desligado, né, mas ele tinha muito, os diretores tinham muito carinho com ele, e, cara, ele fez um processo de inteligência emocional, um processo de coach. Hoje ele é diretor de uma área dessa empresa. Então, basicamente cara, eu me percebi como o tumultuador do ambiente, né? Então, quando ele começou a se dar conta disso, né, ele começou, através, né, das mentorias, comecei a fazer tipo um desligamento dos gatilhos emocionais que faziam com que ele reagisse dessa forma. Então, como, né, Rogério? Basicamente através de reprogramação emocional, né? Então, uma das etapas, né, da mentoria de inteligência emocional primeiro, estudar conceito mesmo, né? Segundo, olhar para esse conceito na minha vida. E o terceiro, ressignificar o que geralmente é um episódio, né? Geralmente é até 10, 12 anos de idade, um episódio que eu nem me lembro, mas que dispara esse gatilho de medo, sabe? Esse gatilho de me proteger o tempo inteiro. E aí faz com que a gente muitas vezes reaja no ambiente corporativo de forma não inadequada, mas inapropriada, vamos dizer assim, entendeu? Então, basicamente, né, quando a gente começa a trabalhar dentro de uma empresa com inteligência emocional, não é o ganho de um setor, né? A empresa toda ganha. Então, são várias barreiras quebradas, né? Várias pessoas assim que já vi até em festa de final de ano de empresa que eu estava fazendo consultoria, né? Pessoas que já não se gostavam naquele momento ali, cara, conseguiram desmanchar essas barreiras porque perceberam, né, Rogério, que nada mais do que a visão que ela teve em relação, por exemplo, a um dia, uma fala, um episódio, um momento. Então, sim, são pessoas, né? Só que por trás dessas pessoas tem um setor, tem outras pessoas que são influenciadas, né? E isso tudo somando, quem é que perde? É a empresa, sempre é a empresa, entendeu? Com certeza. Legal, Márcio. Obrigado pela explanação aí. Eu acho muito importante para os nossos ouvintes aqui do canal. É um tema extremamente importante aí, né, para nós que atuamos aí em corporações, né, grandes empresas. Então, obrigado aí pela tua participação. E só para fechar, um dado que eu acredito que seja bem importante, ano passado, tá, Rogério, 90% das demissões no Brasil foram feitas por comportamento. No ano retrasado, 89. E no outro ano, 87. Então, tu vê que vem numa crescente, né? Ainda é tipo, um resquício, né, da pandemia, né? Mas tu vê, assim, que são situações que a gente vai carregando, não consegue lidar bem com aquilo e vai começando a espalhar isso. E muitas vezes, onde a gente passa a maior parte do nosso dia, no trabalho. Rogério, eu que te agradeço, né? Essa oportunidade, essa parceria aí, tá? Então, pode contar precisar para a gente poder alavancar, porque eu sempre digo assim, quanto mais pessoas com inteligência emocional, né, mais a gente vai ser feliz, entendeu? É isso aí, cara. Obrigado aí, um abraço. Um abraço, cara. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho, deixe um like, comente se gostaram, compartilhe e nos ajude a disseminar todo esse conhecimento. Eu subo vídeo no canal todas as semanas. Obrigado e até uma próxima.